Aos amigos do Grupo Espírita Antônio de Pádua, a minha gratidão pelo convite de estarmos juntos, conversando um pouco, refletindo sobre Jesus. E narra Amélia Rodrigues que à época do nascimento de Jesus, a sociedade exaltava o poder transitório. As paixões asselvajadas dominavam as criaturas. Não havia espaço para o amor e para a fraternidade. As guerras devoravam as vidas, a ilusão dos valores transitórios, o grande número de necessitados, enfermos, aflitos, miseráveis, ao lado daqueles que não tinham terra, que não tinham trabalho, que não tinham teto. E esse panorama da sociedade da época é muito semelhante à nossa sociedade atual. Apesar de todo o avanço da civilização, da ciência, do conhecimento, nós ainda encontramos uma sociedade muito semelhante àquela da época de nascimento de Jesus. Então, narra Mateus, no capítulo 2, versículo 1 a 2, é o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Todos esperavam a vinda do Messias. Todos esperavam a vinda do Salvador. E naquela noite, não só os magos do Oriente viram a estrela, mas também os pastores que estavam nos campos com seus rebanhos. Eles também viram uma estrela muito brilhante, muito iluminando todo aquele local, mas principalmente um determinado local onde eles imaginavam que o menino Jesus havia nascido. Então, os pastores também se dirigiram para aquele local. E lá, no ambiente onde os animais eram guardados durante a noite, estava lá o menino Jesus, numa manjedoura, junto aos animais. E foi adorado pelos pastores e pelos magos do Oriente. Narram que os magos trouxeram presentes para Jesus. Trouxeram o ouro, que é um metal precioso, que simbolizava a autoridade daquele menino sobre as coisas materiais. O incenso representava ou simbolizava a autoridade daquele menino sobre os espíritos, e a mirra, a sua autoridade sobre as enfermidades físicas e espirituais. E realmente, Jesus, no decorrer de toda do seu messianato junto de nós, ele foi esse ser especial que tinha todo esse domínio sobre as coisas temporais e espirituais no nosso planeta. E Jesus tinha como missão modificar profundamente a estrutura social e moral da época. Ele, nascendo nesse local que era destinado aos animais, ele começa a nos ensinar a humildade,
naquela sociedade onde a soberba, o orgulho, a vaidade dominavam, né? Onde era marcada pelos poderosos, aquele menino que era esperado como o rei dos judeus, o Messias, o libertador, ele nasce junto aos animais, já nos dando a grande lição de humildade, de simplicidade. Ele veio também nos falar de um Deus, não aquele Deus vingativo, mas esse Deus que é Pai, Pai de todos nós. Esse Deus que é de amor, de justiça. E nos fala também do amor ao próximo. À época, como nós vimos, que havia muitos necessitados, muitos aflitos, muitos enfermos. Como é que uma pessoa de alta categoria social poderia se ver como irmão de um réprobo da época? Então, o Senhor Jesus, ele vem trazendo todo esse conceito novo que vai romper, que vai mexer com essas estruturas já estabelecidas há tanto tempo. E o Senhor Jesus, ele vem trazendo um conceito que até hoje é muito forte, difícil de ser colocado em prática, que é o perdão. A época era olho por olho, dente por dente. Hoje, não se leva desaforo para casa. Bateu, levou. Qualquer discussão simples é capaz de levar a um final muito infeliz, a um desastre. E ele vem então falar desse perdão. Ele vem falar também para nós da imortalidade dos espíritos. E ele nos dá essa prova quando, no Monte Tabor, a transfiguração, e junto a ele está Moisés e Elias, mostrando que os espíritos não morrem. E ele nos fala da pluralidade das existências, naquele diálogo entre ele e Nicodemos, quando ele afirma: é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Ele nos fala também da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados. E aí, com todos esses conceitos e muitos outros, nós apenas trouxemos esses, mostrando o quanto foi revolucionário todas essas ideias, todos esses conceitos que ele introduz na sociedade. Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, ela diz que o Senhor Jesus havia saído de Nazaré há 2 meses. Maria, sua mãe, já estava na festa das bodas em Caná. E Jesus chega com os discípulos. E ele a abraça com ternura. E no decorrer da festa, Maria, percebendo que o vinho não iria atender a todos os convidados, se aproxima discreta do filho e diz que o vinho iria acabar. E ele então redargue: mulher, o que eu tenho com isto? Minha hora ainda não é chegada. E Amélia Rodrigues narra um momento lindo
quando ela diz: há um momento breve de longa espera. Uma verdadeira poesia, né? Há um momento breve de longa espera. Os dois amores, mãe e filho, se penetram de ternura. Ela sorri, ele medita. E aí Maria, segundo João, no capítulo 2, versículo 5, diz aos serventes, aqueles que estavam ali servindo na festa: fazei tudo que ele vos disser. Inicia nesse momento, nessa festa, o messianato de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. Então, naquele momento, ele abençoando a união daquelas almas, numa festa, ele inicia o seu trabalho e conclui numa outra festa, a festa da Páscoa judaica, conforme narram os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João. Amélia Rodrigues diz que Cafarnaum foi a região escolhida para a base operacional do seu ministério. Então, normalmente, é escolhido sempre um local onde as pessoas se reúnem para deliberarem os projetos a serem realizados. E Cafarnaum foi essa cidade onde Jesus escolheu para ali se estar sempre voltando, se reunindo com seus discípulos, conversando, ensinando a todos. E Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, ela descreve o momento dizendo assim: subitamente ele apareceu, esguio e belo. O rosto magro e queimado adornava-se de barbas e cabelos a Nazarena, onde brilhavam olhos transparentes, como duas estrelas engastadas. A túnica descia-lhe até os pés, tecida na roca, com tom carregado de mármore. E ele então, onde chegava, ele começava a ensinar. E uma das metodologias utilizada para ele ensinar eram as histórias, as parábolas que ele contava, histórias que tinham um fundo moral muito clara ou de forma implícita, né? A parábola é essa narrativa, né? Do ensinamento moral, onde são protagonizados por seres humanos, que é a diferença entre fábula e parábola, né? Então a parábola é sempre protagonizada por seres humanos e ela comunica uma lição ética por vias diretas ou simbólicas. Então, isso é a parábola. Então, Jesus usava essa linguagem para ensinar aquele povo simples que se reuniam. Aonde ele chegava, uma multidão se colocava em torno dele para ouvir os seus ensinamentos, ouvir as suas histórias. E também é a Amélia Rodrigues que continua nos dizendo que, após o poema das Bem-aventuranças, ele se assenta na barca de Simão e passa a cantar parábolas.
Ele falava para as classes sociais, usando exemplos tirados de suas experiências diárias. Então, o Senhor Jesus, ele procurava falar de forma que todos entendessem. Eram lições profundas, mas era importante que todo aquele povo simples pudesse entender, assimilar esses ensinamentos e também que eles iriam ficar para toda a eternidade. A história, ela não se modifica, ela fica, passa por via oral, né? De geração a geração. E aí o Senhor Jesus, ele falava para os agricultores. E para os agricultores, quais foram as parábolas que ele contou? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente em seu campo. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então, todo agricultor sabe que semeando uma boa semente, vai ter uma produção boa. Normalmente, aquelas sementes vão desabrochar, vão brotar e vão se tornar aquela árvore, aquele vegetal que eles plantaram, produzindo frutos, fornecendo uma boa colheita para aquele agricultor. E o grão de mostarda, nós sabemos que a mostarda, a semente é mínima, mas em desabrochando se torna uma árvore frondosa. Todos os agricultores conheciam, né? Uma mostarda, conheciam o grão da mostarda. Para a mulher, ele comparou o reino dos céus com o fermento. O fermento colocado na massa, leveda aquela massa toda, faz crescer aquela massa. Então, a mulher conhece, sabe por experiência que ao colocar o fermento numa massa, ela vai crescer e vai multiplicar. Para o negociante, o Senhor Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. É semelhante ao negociante que busca boas pérolas. Então, todo negociante, ele sabe que se ele encontra um negócio bom, ele vai fazer tudo para fechar aquele negócio. Se é algo de valor, ele vai, de repente, desfazer daquilo que ele tem para conseguir adquirir aquele outro bem com um valor maior. E ele falou para os pescadores: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E o pescador, quando ele puxa a rede, vê inúmeros peixes de diversas espécies, grandes, pequenos, e fora então da água, ali na areia, ele vai fazer a seleção daquele peixe. Todos pescadores compreenderam a lição que ele estava passando. Mas ele fala também, de forma geral, sobre a ética do comportamento. Ele fala da misericórdia, ele fala da compaixão, quando ele narra a parábola do bom samaritano. Ele vem falar
do arrependimento e da reabilitação, quando ele narra a parábola do filho pródigo. Todos nós podemos errar, nos arrepender e nos reabilitar. Em todas as épocas, se nós contarmos essa parábola, todos nós vamos entender. Ele fala sobre a parcimônia, o saber economizar, poupar, fala do equilíbrio quando ele narra a parábola das virgens loucas e prudentes. Ele fala sobre a produção dos bons frutos. Ele fala da prática do bem, quando ele narra a história da figueira que secou. Se não está produzindo, qual é o objetivo da vida? Todos nós fomos criados para produzir alguma coisa. Se não está produzindo, alguma coisa está acontecendo. Então, vamos refletir o que falta para que nós possamos dar a nossa contribuição nesse reino de Deus, nesse mundo, nessa sociedade em que nós estamos inseridos. E Amélia Rodrigues continua nos falando que Jesus, ele permanece até hoje como esse cantor incomparável. Porque Amélia Rodrigues fala que Jesus, ele não contava histórias, não narrava as parábolas, ele cantava parábolas. Então ela diz, ele continua sendo esse cantor incomparável daqueles dias até hoje. E a multidão de ontem se assemelha à multidão de hoje. Continua desvairada, continua aflita, continua enferma. E o Senhor Jesus então convidava a todos para o reino dos céus. Todos nós, ele convidava. E aí nós vamos lembrar novamente a narrativa de João, capítulo 2, versículo 5, quando ele diz: a sua mãe disse aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Jesus, ele vem nos dizendo até hoje o que nós devemos fazer. Ela, Maria, fala àqueles que estavam servindo na festa: fazei tudo o que ele vos disser. O Senhor Jesus, então, pede a eles o vasilhame com água para transformar em vinho. E o que o Senhor Jesus nos disse? E nos diz até hoje. E vai nos dizer por séculos e séculos à frente. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar orgulho, renunciar à vaidade, renunciar a esse eu orgulhoso para seguir Jesus. É fácil
seguir o Mestre Jesus? Não, é muito difícil. Ele é o nosso modelo. O modelo é aquele que a gente tem que seguir para poder fazer igual o que ele faz, né? Mas é muito difícil. Mas é impossível? Não. Ele deu a receita. Renuncie a si mesmo. Renuncie o interesse pessoal. Renuncie à soberba, à vaidade. E ele continua: amai os vossos inimigos. Quantas vezes nós nos afastamos das pessoas por pequenas discordâncias, simplesmente houve um mal-entendido, um pequeno conflito e nós nos afastamos. Nós não somos capazes de superar, de perdoar. E ele chega: amai os vossos inimigos. Amar o inimigo, como nos esclarece o Evangelho do Espiritismo, não é ter o mesmo sentimento que nós temos com aqueles que nós escolhemos para uma convivência próxima, para aqueles nossos queridos. Não, mas é não querer, é se vingar, desejar o mal, mas é fazer por eles, os inimigos, aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós. E ele continua nos dizendo que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Diariamente, nós devemos criar como hábito a oração. Esse encontro com o Pai é fortalecer essa união com o nosso Pai Criador, fortalecer essa união com Jesus, nos aproximar dele para conversar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas alegrias, conversar com Jesus. Mas também, como ele nos orienta, orar por aqueles que nos perseguem, que não nos querem bem, para diminuir essa animosidade que eles têm para conosco. Com certeza, nós temos uma responsabilidade nesse conflito, nessa animosidade, porque eles, os nossos inimigos, só são nossos inimigos porque nós não somos capazes de amar. Nós não os amamos. Por isso é que eles são nossos inimigos. E ele continua: bendizei aqueles que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Essa é a questão do interesse. Fazer algo sem nenhum interesse de retorno, de levarmos vantagem com aquela situação. Simplesmente emprestar, dar, ajudar, colaborar sem nenhuma interesse de ter algo de retorno de algo que nós fizemos. Não julgueis para não seres julgados. É muito fácil nós julgar
as pessoas. Nós não conhecemos aquela situação. Nós não sabemos por que aquela pessoa teve uma determinada conduta, realizou algo. Nós desconhecemos. Então, como é que nós vamos julgar? Como é que nós vamos condenar ou absolver? Simplesmente vamos elevar um pensamento que ele possa ser auxiliado, ajudado nas suas necessidades. Assim como nós queremos que nos nossos momentos de dificuldade, alguém ore por nós e não nos julgue. Todos nós já praticamos muitos erros, todos nós ainda praticamos erros no momento, porque ainda não somos espíritos perfeitos, nós ainda falimos diante de muitas situações. Então, nós não podemos assumir essa posição de julgar os nossos semelhantes. E o outro ensinamento de Jesus é: entre vós, o maior seja o servo de todos. Quem gostaria de servir? Nós ainda trazemos aqueles ranços, né? De querer ser servido. É bom alguém vir nos servir. É cômodo. Mas o Senhor Jesus não ensina isso. Ele mesmo veio para ser, sempre nos falou que ele veio para servir. E um exemplo muito forte dessa conduta dele, de servidor, é quando ele lava os pés dos discípulos. Uma atitude de humildade. Ele está ali servindo, se colocando à disposição. Então, que nós possamos também nos colocar à disposição para servir os nossos companheiros. Buscai a porta estreita. Muitas das vezes nós estamos tão cheios de adereços que nós não conseguimos passar pela porta estreita. A porta larga é tão bom que a gente passa com tanta facilidade, com as ilusões, com as nossas vaidades, nossas pompas. É difícil nós irmos aos poucos retirando esses adereços, para que nós possamos então passar por essa porta estreita. Ele nos fala que eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Nós vivemos em meio de grupos diferentes, heterogêneos. Mas se nós já conhecemos Jesus, nós temos que assumir uma determinada conduta. Nós somos espíritas, cristãos. Então, os lobos não vão nos afetar. Por quê? Nós não vamos adotar a mesma conduta deles. Se eles nos ofendem, nós já aprendemos com Jesus. Vamos perdoar. Se eles nos caluniam, vamos orar. Nós não vamos revidar. Então, vamos ser diferentes? Sim, porque nós hoje
já conhecemos a verdade. O Jesus veio nos ensinar a ética do comportamento. Então, vamos estar no meio dos lobos, mas vamos nos manter fiel aos seus ensinamentos. E ele afirma: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Então vamos serenar, vamos nos resignar diante das tribulações que são naturais da nossa vida. Somos espíritos que habitamos um planeta de expiações e prova. Um planeta onde ainda predomina o mal, as enfermidades, os equívocos. Então, que nós possamos estarmos tranquilos, porque é através dessas tribulações, é através desses obstáculos que nós vamos nos fortalecendo, vamos aprendendo, vamos superando. Todos nós, temos forças que nós desconhecemos. Se somos espíritos, filhos de Deus, e trazemos em nós todas as sementes de bondade, de coragem, de superação, está tudo em nós. Nós temos essa força que nós precisamos permitir que ela saia de nós, que ela cresça. Mas isso só vai acontecer diante das tribulações, dos obstáculos. É que nós vamos nos armar de coragem, de fé, de confiança. Então, como normalmente nós pedimos a Deus, meu Deus, me dê paciência, me dê coragem. Como que nós vamos testar essa paciência, essa coragem, se nós não estamos vivendo um momento onde nós precisamos nos colocarmos em prova, em teste? Então, no mundo tereis aflições. Nós precisamos desses momentos para crescermos. Uma criança, ela para aprender a andar, ela cai muitas vezes. Ela se desequilibra, ela cai, ela levanta, ela continua, volta a cair, continua andando, volta a cair, e assim até firmar as suas perninhas ainda frágeis, firmar aquele corpinho e começar a andar. Assim somos nós. Se nós não passarmos pelas tribulações, como é que nós vamos nos fortalecer? Fortalecer essa fibra. Como é que nós vamos desenvolver as forças que nós temos dentro de nós? E aí, tudo que nós conversamos está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E ele nos diz que somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Então é possível reajustar o caminho se estamos
seguindo direções equivocadas, se estamos diante de duas estradas, de uma bifurcação, e tomamos a direção errada, é com as lições de Jesus, com os seus exemplos, que nós vamos voltar e retomar o caminho correto. Nós vamos nos reajustar nessa nossa caminhada. Nesta encarnação, mesmo conhecendo a doutrina espírita, quantas vezes nós apanhamos atalhos, fazemos escolhas erradas. E aí nós percebemos que o resultado não foi bom, ou que o resultado não será bom. E aí a gente retroage, volta e recomeça. Renovar a nossa mente. Quando nós começamos a estudar o Evangelho, quando nós começamos a entender o que Jesus realmente está querendo nos ensinar, aos poucos nós vamos nos libertando dos equívocos, libertando das viciações. Somos espíritos milenares. Quantas vivências equivocadas nós já tivemos? Quantos erros praticados? Quantas vezes nós nos deixamos levar pelas tentações? A tentação é algo que a gente já viveu e gostou, mas não era algo positivo para nós enquanto espírito imortal. Era algo que nos deu prazer naquele momento. Mas agora nós temos elemento suficiente para renovar a nossa forma de pensar, buscar alternativas. Nós temos uma fonte valiosa, que é a codificação espírita, a codificação kardeciana. E os espíritos continuam nos enviando orientações para que nós possamos ir nos ajustando, modificando a nossa forma de pensar. Tudo nós sabemos. Começa pelo pensamento. Se eu penso de uma forma errada, vou produzir ideias equivocadas e vou agir conforme essas ideias, conforme eu estou pensando. Então, é buscar no Evangelho uma forma, uma maneira de direcionar o nosso pensamento. E aí ele fala purificar o coração. Como é que nós vamos purificar o coração? Como é que nós vamos purificar o nosso sentimento? A Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele diz que Deus permite que haja mundos de expiações e provas para acolher os espíritos que são rebeldes à sua lei. E ele continua dizendo que através da dor, das catástrofes, nós vamos desenvolvendo a inteligência e purificando os sentimentos. Então nós vamos, através
desse momento que nós estamos vivendo, com tantas dores, com guerras, que nós vamos trabalhar o sentimento. Como ficar indiferente quando nós vemos tantas crianças órfãos, cujos pais foram mortos em guerras? Quando nós vemos ainda campos de refugiado, com mulheres, com seus filhinhos pequenos, porque os maridos foram mortos ou estão em guerras. Esse sofrimento nos atinge profundamente. Quando nós vemos pelas ruas homens, mulheres, crianças pedindo alimento, porque em suas casas não tem o que comer, ou porque não tem nem casa para morar, estão em situação de rua, enfermos, nos sensibiliza. Então essa convivência com a dor que vai nos tocando e nos humanizando. Nós não podemos continuar indiferentes à dor. Estamos neste mundo de expiações e provas para desenvolver a nossa inteligência e a nossa capacidade de nos sensibilizar e de amar. Então, falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos, é falar dessa mudança que todos nós precisamos fazer no nosso mundo íntimo, melhorando a nossa vida de relação com o outro e com relação com nós mesmos. Nós precisamos primeiro começar a nos perdoar os nossos erros, para então perdoar os nossos inimigos, melhorando a nossa convivência no seio familiar e nos colocando realmente como aquela criatura que quer aprender com Jesus a servir, a ser útil. E neste Natal, que o Senhor Jesus possa estar presente em nossos lares, presente em nossos corações, e que nós possamos vivenciar o Natal, não só na data que foi escolhida pelos homens, mas vivenciar o Natal no dia a dia da nossa jornada terrena. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, e que nós possamos estar sempre junto daqueles que precisam de nós, que nós tenhamos essa oportunidade de estar junto com os nossos irmãos que precisam da nossa ajuda, do nosso olhar, da nossa mão amiga. Muito obrigada.